Olá, pessoal, boa noite mais uma vez. A gravação da nossa aula foi iniciada, a aula de técnicas de manutenção da turma do S3, técnico em eletrotécnica, IFCE Campo Cedro, é o semestre 2020.2, Cedro, Ceará, Brasil, e a gente vai dar continuidade ao nosso assunto do 5S. Na aula passada, a gente falou sobre os 5 sensos, frutos desta cultura japonesa, né, que nasceu lá no Japão, etc. Seiri, Seiton, Seiketsu, ixi, esqueci os nomes em japonês, né? Mas em português, né, o senso de utilidade, de utilização, de organização. O segundo S, o senso de ordem, de ordenamento. O terceiro S, que é o senso de higiene, né? O terceiro S, que é o senso de limpeza, manter limpo, né? O quarto S, que é o senso de higiene, e o quinto S, que é o senso de disciplina. Aí, a gente viu as características de cada um destes sensos, vimos também algumas imagens, com aplicação de antes e depois, mas eu quero trazer aqui para vocês também, sobre o 5S, um roteiro, um modelo, um caminho proposto, tá? Pelo autor pelos autores do livro que a gente está se baseando para esse nosso conteúdo, tá? Que é a manutenção função estratégica. E eles afirmam o seguinte, ó, não existe um modelo definido próprio para a implantação do programa 5S. Muito da implantação do programa 5S vai influenciar, na verdade, numa mudança de mentalidade, numa mudança de práticas, numa mudança de cultura. Os 3 primeiros S, eles são sensos bem práticos mesmo. É o senso de botar a mão na massa, de agir, de fazer ações, de tomar atitudes, né? Enquanto os 2 últimos S vão influenciar na manutenção de todo o programa, né? Como um todo. Mas cada um deles, né, vai precisar de um roteiro, de algumas etapas a serem seguidas. Esse programa aqui, ele pode ser utilizado para a implantação de um programa 5S, mas também para a implantação de programas semelhantes, tá? Então, algumas etapas devem ser seguidas, como, primeira etapa, preparar a organização, certo? É você definir palestrantes, definir as pessoas que irão facilitar a passagem do conteúdo, ó, né? Após isso, definir quem é quem vai fazer o quê, né? Passar ao treinamento propriamente dito, fazendo com que esses facilitadores, né, como o próprio nome já diz, facilitem o acesso de todos os envolvidos na empresa ao programa, à filosofia do 5S. De posse desta informação, todos estando cientes das práticas propostas pelo 5S, passa-se, então, a um levantamento de problemas e busca de soluções com base aí na filosofia 5S, né? Por exemplo, o senso que fala da limpeza e de eliminar os desperdícios. É nesse momento, né, que junta todo mundo, ou equipes de trabalho, para buscar identificar as fontes de sujeira, né? Na questão do senso de utilização, junto a um grupo de trabalho, um grupo de pessoas, né, para fazer este levantamento, identificar o que é útil, o que não é, um trabalho em grupo. Identificado isso, né, elaborado estes problemas e as soluções propostas, passa-se a elaborar um plano de ação para que estas soluções propostas sejam executadas. E, depois disso, acompanhar a implementação destas ações. E aí, sim, implantadas as ações planejadas, promover o programa 5S como um todo, no sentido de premiar boas práticas, de reconhecer aqueles que se empenharam e se empenham, né? Estimular
aqueles que ainda não aderiram ao programa. A implantação do 5S deve partir da alta administração da organização. É uma demonstração de que ela zela pela empresa e por todos os empregados. Tem um ditado que diz, né, que o exemplo, ele arrasta, né? E outro mais famoso que diz o seguinte, um ditado que diz, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Não tem nada a ver, né? Um líder, uma liderança de uma empresa, um chefe de departamento, seja lá quem for, só vive falando exemplos e exemplos de coisas belas e bonitas que devem ser feitas, mas não põe na prática. Então, os funcionários não vão estar encorajados a pôr em prática se a própria liderança não está engajada naquela mudança de pensamento, naquela mudança de cultura que está sendo proposta. A experiência indica que, por maiores que sejam os esforços desenvolvidos nos escalões inferiores, quando o programa não é abraçado pela alta administração, suas chances de sucesso e perenidade são baixas. Chances de sucesso, de dar certo, são baixas se a alta administração não aderir. E pode até dar certo no início, mas não dura, não tem perenidade, não tem continuidade. Agora, se o alto escalão abraça a ideia, há uma grande chance de tudo isso dar certo. Mas essas etapas que a gente falou agora há pouco, preparar a organização, ter o compromisso do chefe ou do presidente lá da empresa, a iniciativa tem que partir dele, né? Ele tem que divulgar, ele tem que reforçar, ele tem que promover a instalação do programa 5S aos seus subordinados e a si próprio. Divulgação da promoção e a definição de um comitê, uma coordenação ou um responsável pela implantação daquele programa. Eu adotaria esta palavra aqui como referência para esse tipo de organização. Uma coordenação para tal. Às vezes a pessoa escuta a palavra coordenação, coordenador, e vê a pessoa do coordenador, da coordenação, como um chefão, ou alguém que tem altas responsabilidades, mas não é isso que significa. Veja só, a palavra coordenação vai significar em ordenar com, tá certo? Ordenar em cooperação com outras pessoas também responsáveis pela ordenação, ok? Então, em uma coordenação de um programa, seja ele qual for, vamos colocar o 5S como exemplo, tá? O coordenador vai ter apenas o papel, a função de relembrar, digamos assim, de convidar todos os componentes daquela ordenação às suas atividades, aos seus deveres e direitos também, por que não, tá certo? Mas principalmente aos seus deveres, tá? Deveres dos quais o próprio coordenador também está sujeito, tá? Então, um coordenador, ele vai ser um entre pares, tá? Um entre iguais, responsável por dar aquele lembrete, né? Lembrar, organizar as responsabilidades de todos ali, incluso dele. Isso, obviamente, também pode ser aplicado para qualquer outro tipo de coordenação, para qualquer outro tipo de ação implementada dentro de qualquer grupo organizacional. Bom, e aí o próximo passo é treinar e educar. Então, o coordenador, junto com os responsáveis por aquela ação, definiram as pessoas responsáveis em serem os facilitadores, os treinadores, né? Os professores, aqueles que vão repassar as informações, o que é que deve ser feito, como funciona, de onde veio, para onde vai, do programa 5S, através de um treinamento destes facilitadores, destes monitores. E também treinar outras chefias, outras lideranças,
e também os liderados, treinar supervisores e executantes, treinar lideranças e liderados, né, para colocar em prática a filosofia do programa 5S. No terceiro passo, nós temos o levantar problemas e soluções, de maneira que se possa estabelecer diretrizes, levantar e priorizar problemas. Quando você senta para pensar os problemas de uma organização, os problemas das práticas de manutenção, vai surgir muita coisa, tá? Porque ninguém é perfeito, nem todo trabalho é perfeito. E dentro destas imperfeições, obviamente, encontraremos falhas, encontraremos problemas. Umas maiores, outras menores. Uns maiores, outros menores. E aí este sentar, este pensar para posteriormente agir, vai levar em consideração também a prioridade de cada um destes problemas. Estabelecida esta prioridade, elabora-se um plano de ação. O que deve ser feito, em quanto tempo vai ser feito, quem é que vai fazer, e assim implementar as soluções. O próximo passo para a implantação do programa 5S é acompanhar essa implementação. O planejamento foi feito. E é excelente e louvável que se faça o planejamento de ações. Mas um planejamento de ações que não preveja também um acompanhamento, uma realimentação, né, deste processo, para saber se o planejamento está sendo executado como deveria, para saber se o planejamento precisa ser alterado, consertado, mudado o rumo, não vai adiantar muito ter tanto planejamento, se eu não acompanho esse planejamento. E aí, através de auditorias, de estabelecimento de metas, de inspeções de rotina, eu vou ter como acompanhar a implementação dessa sugestão do programa 5S. Logo após, né, vem o passo da promoção, promover o 5S. Promover as pessoas e locais onde o 5S está melhor. Desta maneira, os outros setores que não estão tão bem assim, vão criar um certo espírito de competitividade para buscar alcançar a meta daqueles que já estão melhores. Tá? E também em reconhecimento às tarefas, né, às ações realizadas por aqueles, né, que cumpriram bem o seu trabalho. Promover também as visitas de outros setores àqueles que apresentam melhor desenvolvimento no programa, de maneira que os outros setores vão poder visualizar o que os seus vizinhos, lá, os seus companheiros, os seus colegas de trabalho estão fazendo, o que está dando certo, e o que eles precisam fazer também para melhorar, para alcançar estas metas, alcançar estes objetivos sugeridos pela implantação do 5S. Bom, eu quero mostrar aqui para vocês um videozinho, também ali do Telecurso 2000, do programa 5S. Esse vídeo, diferente dos outros que eu disponibilizei o link, eu não consegui achá-lo no YouTube, tá certo? Então, eu vou tentar aqui compartilhar com vocês o vídeo mesmo. Eu tenho apenas ele já salvo aqui no meu computador de algum tempo, e vou tentar ver aqui se a gente consegue compartilhar áudio e vídeo através do Google Meet. Vou fazer aqui uma tentativa. Você se acha uma pessoa organizada? Muito organizada? Bem organizada? Ou pouco organizada? Como é que é a sua caixa de ferramentas? Suas ferramentas ficam assim, organizadinhas, bonitinhas,
organizada. Porque isso, hoje em dia, tem tudo a ver com qualidade. E se tem a ver com qualidade, tem a ver com a nossa teleaula de hoje. Hoje, na segunda teleaula do curso de qualidade, a gente vai aprender muita coisa. A gente vai aprender que desperdício e qualidade são dois grandes inimigos. E vai conhecer o método 5S, que os japoneses inventaram para garantir a qualidade. Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. Calma, calma, que não precisa saber japonês para compreender a teleaula de hoje. É só prestar atenção e ver que qualidade tem a ver mesmo com bom senso. É tudo questão de bom senso. Nada mais do que bom senso. É Seiri, Seito, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, um atrás do outro. Mas, Adeval, o que você acha que o pessoal da fábrica vai dizer quando a gente chegar lá falando japonês? Né? Ah, eles vão falar que a gente viajou na maionese. Bom, como diz o pessoal, né? Tudo bem, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, não vamos falar dos 5S. Vamos falar sobre desperdício. Acho que todo mundo sabe o que é. Eu acho uma boa ideia. Eu também acho uma boa ideia, porque o Brasil é campeão mundial de desperdício. É verdade. O Brasil é um dos campeões mundiais do desperdício. A gente não sabe se é por ignorância, incompetência ou sei lá o quê. Mas o fato é que no nosso país todo mundo joga o máximo de coisas fora e aproveita o mínimo. Na construção civil, mais ou menos 1/3 do material é desperdiçado. Na agricultura é a mesma coisa. O desperdício começa no plantio e não termina nem no armazenamento. Resultado, o Brasil joga fora todo dia milhões em capital, em trabalho e em recursos naturais. E se no Brasil é assim, na sua casa também é. Você não vive esquecendo a luz acesa? Deixa às vezes a torneira aberta? Gasta muito sabão, detergente? Paga muitas vezes mais do que o serviço ou produto vale, não é verdade? Pois é. Nós, os brasileiros, somos uns baita de uns esbanjadores, seja no campo, em casa ou na indústria. Na indústria brasileira, o desperdício é mesmo muito grande. Tanto é que uma pesquisa já descobriu 7 tipos diferentes de desperdício nas fábricas, que se dividem desse jeito: produção além do necessário, falta de agilidade nos processos, com muito produto esperando na fila, transporte demais entre máquinas e seções, movimentação desnecessária do trabalhador no posto de serviço, muitas vezes por causa de um layout inadequado. Erros na concepção do produto também são comuns e também causam um bruto desperdício. A produção com defeito também aumenta demais o desperdício, assim como o estoque em excesso. Mas aí você me pergunta, o que a gente faz para diminuir o desperdício? O que é que eu faço para combater essa praga? É aí que entram os 5S dos japoneses. Olha, pronto. Então, aqui os 5S, hein? Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu e Shitsuke. O pacote japonês contra o desperdício. Mas a gente pode começar explicando para o pessoal que a base desse esquema é a ordem no local de trabalho. Isso, porque aqui todo mundo sabe o que é ordem. Agora, organização, limpeza e ordem no local de trabalho é a mesma coisa aqui e lá no Japão. Mas é importante também a gente comentar que esse esquema diminui os acidentes de trabalho, né? E aí o pessoal fica mais motivado. Muito bem. Então, vamos começar mostrando os benefícios dos 5S. Tá? Que são, por exemplo, prevenção de acidentes. Prevenção de acidentes. O que mais? Tem o aumento da produtividade. Né? Aumento da produtividade. Redução de custos. Redução de custos. Tem aproveitamento de tempo. Aproveitamento de tempo. Muito bem, com isso a gente entra de sola no 5S. Bom, estava mesmo na hora de saber o que significa cada uma dessas palavras em japonês que fazem os 5S. Então vamos lá, começando com o Seiri. Seiri pode ser traduzido como descarte. Pode também significar sentido de ordem, de organização. Ou ainda, separado, eliminado ou suprimir. Para nós, a melhor tradução é a seguinte: Seiri quer dizer separar o que é inútil. É o que a gente faz quando vai fazer uma faxina. Tira tudo que atrapalha do caminho. Mas o Seiri não é só descarte. É
uma parte importante que diz respeito a manter as ferramentas e equipamentos usados todos os dias bem à mão. Ou seja, os equipamentos e ferramentas que são usados sempre estão em locais de fácil acesso. Os equipamentos e ferramentas que são usados ocasionalmente são guardados num local separado. Já os que nunca são usados são descartados no processo SEIRI. Outra característica do processo SEIRI é a utilização do cartão vermelho. Ele serve para marcar tudo que é desnecessário e deve ser descartado, como documentos desatualizados, formulários e máquinas fora de uso. Olha, aqui no SEIRI tem uma coisa interessante. O conceito de que um é melhor. Como é que é? Um é melhor quer dizer ter uma só ferramenta, uma máquina, um arquivo, uma hora para reunião, uma só cópia, tudo um. É como uns 3 mosquiteiros, né? Um por todos e todos por um. Um dos benefícios do SEIRI é o melhor aproveitamento do espaço, além, é claro, da redução do tempo e do custo da produção. Agora, o SEIRI sozinho não resolve. E é por isso que nós vamos conferir o segundo S da nossa real, o SEITOM. SEITOM pode muito bem ser traduzido por arrumação. É mais ou menos como diz o velho ditado. Um lugar para cada coisa em seu lugar. O objetivo do SEITOM, portanto, é colocar tudo em ordem no local de trabalho. Mas para que as coisas fiquem em ordem, é preciso tomar algumas providências. Uma delas é padronizar a nomenclatura, ou seja, o nome das coisas. Dessa forma, cada coisa tem um só nome na fábrica inteira. Para garantir que a informação seja compreensível, as empresas usam rótulos, cores e painéis bem visíveis, tudo para facilitar a localização das coisas. Assim, as ferramentas são encontradas sem dificuldade e até os estoques estão em local mais acessível. Para deixar as coisas mais acessíveis no SEITOM, a gente vai mudar o layout, né, Débora? Mas é isso que eu acho fantástico no 5S. O pessoal não precisa se apegar às fórmulas velhas. Tem que estar pronto para a inovação, para mudar para melhor, entendeu? Olha, mas se precisar mexer nos móveis, nas máquinas, no estoque, nas placas, no SEITOM, o pessoal mexe mesmo. Claro, o importante é arrumar um espaço para facilitar e melhorar a produção. Mas para melhorar mesmo a produção, ainda faltam 3 S's. Um deles é o que você vai ver agora, o SEISO. SEISO quer dizer limpeza, mas limpeza no 5S não é assunto só do pessoal da limpeza, não. No SEISO, a limpeza é responsabilidade de cada trabalhador. O objetivo do SEISO é eliminar completamente a sujeira no ambiente de trabalho, para que ele fique, inclusive, agradável para se trabalhar. No entanto, o mais importante que limpar é não sujar. No SEISO, todas as causas de sujeira são eliminadas. Vazamento de óleo, de água, juntas avariadas, parafusos soltos, filtros entupidos, mangueiras em más condições, tudo isso precisa ser sempre observado. Estou de olho nesse sensor aqui. E eu acho que a limpeza vai trazer, além de tudo, economia para a nossa fábrica. Fora a condição, o ambiente de trabalho. Vai ficar uma outra coisa. Eu acho que a limpeza colabora com a produtividade. Eu acho. Você acha? Claro, eu tenho certeza. Com certeza, o SEISO é uma etapa muito importante. Ele está bem no meio do 5S. Agora, depois dele, tem uma etapa muito delicada. O 4 S. S de Seiketsu. Depois de jogar fora o que não precisa no SEIRI, arrumar tudo em função da produção do SEITOM e deixar tudo limpinho no SEISO, chega o momento do Seiketsu. Seiketsu quer dizer padronização. No Seiketsu, portanto, o objetivo é conseguir um padrão no trabalho. Esse padrão é uma espécie de sintonia fina para garantir regras como o uso de equipamentos de proteção individual, o uso de uniformes, a manutenção da higiene nos locais de trabalho, no vestiário, no refeitório, em toda a empresa. Eu acho que a gente podia dar uma padronizada aqui na nossa fábrica, né? Um Seiketsu aqui, apenas claro que a gente podia pintar painel ali de azul, parede ali amarelo, né? Ia ficar ótimo. Gente, Seiketsu não é só decoração de ambiente, não, hein? Olha, o Seiketsu requer sinalização de emergência, indicação de localização de peças e máquinas, informações e avisos de manutenção, identificação de tubos e fios pelas cores. Sei que tudo isso faz parte da padronização aí.
mas que podia ter um ambiente mais gostoso para a gente poder trabalhar isso com dinheiro. Pode não, deve. Porque se os procedimentos estão padronizados, a organização aumenta e tudo fica mais fácil. E até a relação entre as pessoas deve melhorar. Exatamente. Bom, agora só falta um S. O último S dos 5 S's dos japoneses é com certeza um dos que eles levam mais a sério. É o S de Shitsuke. Quer saber o que Shitsuke quer dizer? Shitsuke quer dizer disciplina e quer dizer também autodisciplina. Ou seja, não é uma disciplina que deve ser forçada de fora para dentro. É uma disciplina que deve nascer na consciência de cada trabalhador. Quanto mais disciplinado for o trabalhador, menor a necessidade de controle e acompanhamento. A autodisciplina estimula a confiança. Com o Shitsuke, toda a execução de tarefa é facilitada. O desperdício diminui e se produz a mesma quantidade de peças com uma qualidade muito superior. E quer saber mais? Eu acho que depois que a gente implantar o Shitsuke aqui na nossa empresa, a gente vai poder avaliar muito melhor o desempenho mensal e até anual. Também acho. Porque esse negócio de cada um ter a sua própria responsabilidade no desempenho da fábrica, muda tudo. É isso aí, Zé. É por isso que os japoneses chegaram. Tudo por causa dos 5 S. Mas é tudo tão simples. Mas é por isso que funciona, meu chapa. E você? O que você acha do método 5S? Vale a pena ou não vale? Bom, mas isso você só vai saber mesmo na prática, quando tiver a oportunidade de trabalhar nesse sistema. Mas agora, enquanto você vai se preparando, que tal você dar uma boa estudada no livro e na aula e se liga na revisão do que nós estudamos agora? E atenção, se liga aí, que é a hora da revisão. Na teleaula de qualidade de hoje, você aprendeu um método que procura colocar a qualidade no lugar do desperdício. O método japonês 5S. Você viu que esse método é implantado em 5 etapas. No CI, a gente tira do caminho, descarta tudo o que está atrapalhando a produção. No Seiton, a gente arruma a casa e organiza a produção. No Seisho, a gente impõe a limpeza em todos os ambientes. No Seiketsu, a gente faz a padronização de todas as condutas. E no Shitsuke, cada um começa a trabalhar com autodisciplina. Comece a combater o desperdício. Na sua cozinha, no seu banheiro, no chuveiro, na oficina, seja onde for. Se você começar assim, o 5S vai entrar na sua vida muito mais cedo do que você imagina. Boa sorte, um abraço. Pronto, pessoal, é isso aí. Esse vídeo, né, ele veio apenas para coroar, digamos assim, todo este conteúdo que a gente viu sobre o 5S. É um pouquinho antigo, mas são informações bem atuais que traz para a gente, tá? A gente encerra aqui essa parte do conteúdo do 5S, tá? O nosso próximo assunto seria a TPM, mas antes disso, eu quero compartilhar com vocês, rapidinho, né? A gente ainda tem tempo, a gente não está nem com meia hora de aula ainda, outras ferramentas voltadas, né, para a qualidade das práticas de manutenção. E eu quero compartilhar com vocês essa parte aqui desse livrinho, Manutenção Industrial. Lembrando que todos vocês que são alunos aqui do IF têm acesso a esta biblioteca virtual. O site dela é bvu.ifce.edu.br. E lá vocês podem entrar com a matrícula de vocês. Eu acho que a senha deve ser a mesma do e-mail, não me recordo, mas se tiverem qualquer problema de acesso, é só me perguntar. Então, desse livro aqui, Manutenção Industrial, lá na sua página 61, que eu estou compartilhando com vocês aqui agora em tela, a gente vai encontrar esta parte que, logo após o 5S, eles também nos fornecem essas outras ferramentas de qualidade da manutenção. Vou até ampliar aqui para que eu possa ler junto com vocês e vocês também possam ler um pouquinho melhor. Pronto, já dei o zoom máximo aqui. Eu só quero a confirmação de vocês se vocês estão visualizando bem o trecho do livro que eu estou compartilhando com vocês. Se puderem só confirmar aí no chat, eu agradeço.
Ninguém confirmou no chat, significa dizer que ninguém está. Tá dando certo. Tá dando certo. Pronto, beleza, ótimo. Então, veja só, logo após aqui o nosso 5S, né, que vocês podem, em outro momento, dar uma lida no livro, tá? Eu não vou mais me deter, porque a gente acabou de falar, já falamos tudo que a gente tinha para falar. Mas logo após, tem outra ferramenta proposta aqui, que é a chamada brainstorming, tá? A brainstorming é uma ferramenta utilizada em reuniões, nas quais os integrantes têm liberdade total de expor suas ideias, por mais absurdas que pareçam. Essas ideias são classificadas e avaliadas dentro das expectativas da organização. Então, essa brainstorming consiste em reunir toda a equipe e ninguém tem o direito de criticar a ideia de ninguém nessa reunião, por mais idiota, por mais absurdo, por mais impraticável que seja. O brainstorm é um momento do pessoal botar tudo para fora. Claro, não é um momento de desabafo, de botar para fora os problemas da vida, os problemas da empresa. Não. É o momento de botar para fora todo tipo de ideia voltada para a melhoria. Eu acho que a nossa agenda de manutenção está desorganizada, está desatualizada. Podemos atualizá-la quinzenalmente, ou podemos atualizá-la semanalmente, etc, etc. Tudo quanto é ideia, vai lá jogando, e no momento inicial, ninguém critica. Tudo é levado em consideração. Todos os integrantes são reunidos em uma sala e sugerem ideias sem se preocuparem uns com os outros, influenciando ou sendo influenciados pelas ideias advindas de cada participante. A ferramenta pode ser utilizada para a discussão de um problema específico no qual a falha pode não ser evidente. Na utilização do brainstorming, consideramos 3 fases distintas. A primeira delas é a fase A, que é em que as ideias são geradas. É aquela que todo mundo bota para fora, tudo quanto é tipo de ideia, por mais absurdo que seja. Na fase B, é destinada à realização dos esclarecimentos relativos aos processos. Então, toda ideia absurda é colocada para fora. Todo mundo dá a ideia que vem na cabeça. Na segunda fase, a gente vai passar a pensar, ok, beleza, sua ideia foi anotada. Como a gente vai fazer? Como a gente vai executar essa ideia que você colocou aí? E a terceira fase realiza a avaliação das ideias propostas. Então, nesse quadro aqui, a gente tem uma ideia do passo a passo a seguir na implementação deste tipo de ferramenta voltada para a qualidade. Não só a qualidade da manutenção, mas de muitos outros processos. Então, na fase A, se escolhe um facilitador para o processo, aquela pessoa que vai dizer, a gente vai jogar ideias aqui com este objetivo, para resolver este problema aqui em particular. Aí todo mundo vai lá soltando as ideias. Forma-se grupo de, no máximo, 10 pessoas, escolhe-se um ambiente apropriado para isso, para a geração de ideias, e os participantes terão um prazo de até 10 minutos para apresentar suas ideias, que não devem ser censuradas. Na segunda fase, as ideias anotadas deverão ser consideradas e revisadas, para depois serem disseminadas entre os participantes. E o facilitador, a pessoa que está liderando essa brainstorming, né, deverá registrar as ideias em local visível, esclarecendo novamente o propósito da atividade. Na terceira fase da brainstorming, que é um tipo de reunião voltada para novas ideias, né, deverão ser eliminadas as ideias duplicadas, porque a gente vai dividir os grupos, né, vai dividir as pessoas em vários grupos e, na maioria das vezes, em algumas vezes, na verdade, pode haver, né, ideias semelhantes. Depois deverão ser eliminadas as ideias que foram jogadas lá, mas não atendem o propósito inicial, e, por fim, das restantes, serão selecionadas as ideias mais viáveis, se possível, por consenso entre os participantes. As ideias remanescentes ainda poderão ser estocadas em um banco de ideias da organização para utilização futura. Muitas organizações utilizam a técnica do brainstorming para identificar ideias que melhorem produtos ou propõem soluções inovadoras para problemas, inclusive para práticas de qualidade dentro da manutenção. Outra ferramenta voltada para a qualidade e práticas básicas da manutenção
é a 5W2H. Ela tem esse nome, 5W2H, porque ela se resume em 7 perguntas originárias do inglês, sendo que as 5 primeiras, né, se iniciam com a letra W e as outras 2 com a letra H. Por isso, 5W2H. Ela se refere à utilização de perguntas originadas da língua inglesa, conforme o quadro que a gente vai ver daqui a pouco. 5 se iniciam com a letra W e as outras 2 com a letra H. As perguntas têm o objetivo de obter respostas que esclareçam o problema a ser resolvido, ou que estruturem a utilização das ideias na resolução de problemas. Então, veja só. Primeira pergunta a ser feita, né? What? O que? O que deve ser feito? Direcionado a um objeto. Segunda pergunta, who? Quem? Quem é o responsável? O sujeito que vai fazer. Where? Onde? Onde é que deve ser feito? O local. When? É quando? O tempo em que deve ser feito. Why? É por quê? Por que é necessário tomar aquela atitude, tomar aquela ação? É a razão, o motivo. How? É como. Como será feito? Qual o método que será utilizado? E, por último, e não menos importante, o how much. Qual o custo, né? Quanto é que vai custar? Qual é o valor daquela ideia que está sendo proposta? São perguntas bem simples, né? Mas que podem gerar respostas bem complexas, mas que podem, é uma maneira, né, de levar à organização, ao desenvolvimento de boas práticas dentro da manutenção. Originalmente, né, eram somente 5 Ws e 1 H. Então, o último H, significando how much, foi acrescentado ao método, no momento posterior, para fundamentar financeiramente a decisão tomada baseada no critério 5W1H, transformando-se assim em 5W2H. A aplicação deste recurso permite que o profissional de manutenção indique de forma ordenada e estruturada a realização de uma ação de manutenção, podendo ser utilizada em qualquer um dos modelos. Vou repetir esse parágrafo que é bem interessante. Ó. A aplicação desse recurso, o 5W2H, permite que o profissional de manutenção indique de forma ordenada e estruturada a realização de uma ação de manutenção. Ele vai justificar por que aquela ação foi feita, por quem foi feita, quando vai ser feita, né? E a gente pode utilizar qualquer um dos modelos. Lembra daquela parte lá de organização da manutenção? Que a gente fala, que a gente fez, né? O cara que vai lá fazer a inspeção em campo, e tem todo aquele passo a passo a ser feito, quem vai fazer. Lembra da ordem de trabalho que a gente viu, do modelo da ordem de trabalho, né, da OT? Lá tem descrito, né, quem vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer, o que é que vai ser gasto, o que é que vai ser preciso para ser feito. Segue bem essa filosofia aí do 5W2H, tá certo? E é isso, né? Esse outro ponto aqui, na verdade, né? São outros pontos, deixa eu ver se está dentro, 3.1.4, se a sequência do nosso quadro aqui é 3.1.3, são outras ferramentas também. Deixa eu ver se a gente tem tempo para trabalhar essas ferramentas, porque o nosso próximo tema principal é a TPM. Nós já vamos próximo aqui de 40 minutos de aula. Vamos falar um pouquinho dessas folhas de verificação registro, que também vai aparecer com aquelas ferramentas que a gente trabalhou ali quando a gente estava falando da organização da manutenção. Folhas de verificação ou registro. As folhas de verificação são utilizadas para a realização ordenada e direcionada de anotações referentes a um problema ou situação que queremos resolver e anotar. Podem ser utilizados 2 tipos de folha de verificação. Folha de manutenção, verificação de equipamento, sistema, e folha de verificação para falha. A primeira se destina ao acompanhamento do processo de manutenção, avaliando se os equipamentos e itens estão dentro do padrão, e qual a frequência da manutenção preventiva e dos registros de não conformidades. É base para outras ferramentas de análise. Já a segunda, a folha de verificação por falha, ela pode ser modelada
para representar um defeito específico encontrado no item do equipamento ou sistema, auxiliando o profissional na manutenção a identificar a localização e o tipo de falha ocorrida. Neste segundo, a gente tem como filtrar, né, por falhas existentes em vários processos dentro do sistema. É uma forma de filtro, tá? Tanto a primeira folha aqui de verificação quanto a segunda. Estas folhas, tá, podem ser utilizadas de uma maneira informatizada, através de um sistema, não é necessariamente uma folha física, né, de papel, propriamente dita. A gente pode utilizar ferramentas informatizadas para fazer este tipo de controle, este tipo de acompanhamento. E a gente pode ver também isso lá na questão das inspeções, dos controles de defeitos em uma rede de distribuição de energia elétrica. A gente poderia filtrar as situações tanto por sistema, tanto por instalação, quanto pelo tipo de defeito, pelo tipo de falhas encontradas. E também é muito importante ter uma codificação de falhas para que estes defeitos, estas falhas, possam ser bem localizadas, tá? Outra ferramenta aqui utilizada na qualidade da manutenção, práticas básicas para manutenção, é o benchmarking. O benchmarking é muito simples de ser explicado, mas difícil de ser implementado. A utilização desse instrumento deve considerar as melhores práticas de mercado, ou seja, as utilizadas pelas melhores empresas. Se adequadas, devem ser aplicadas na organização. Fica evidente que o grau de dificuldade desse recurso se traduz na obtenção da informação das melhores práticas, uma vez que algumas empresas têm seu diferencial em seus processos e procedimentos, mas não revela seus segredos. Enfim, através desta prática aqui do benchmarking, a gente vai ter uma referência a seguir. E essa referência vai ser feita com base nas tops de linha, digamos assim, nas melhores empresas, de maneira a buscar estes referenciais de alta qualidade destas empresas também de alta qualidade. Os passos para implementar esse benchmark seria identificar os problemas a serem resolvidos, identificar os processos que estão gerando problemas, identificar organizações que resolveram problemas semelhantes, planejar a obtenção de dados, coletar os dados das organizações escolhidas, montar uma equipe para análise das informações e da adaptação, elaborar um plano de ação adaptado às necessidades da organização, treinar a equipe e implementar o plano de ação na organização, monitorar os resultados e verificar a efetividade, e realizar nova comparação para verificação do benchmarking. Então é isto, o benchmarking nada mais é do que você se espelhar em boas práticas que já deram certo, em práticas que já são comprovadas e que já deram certo. É claro que tem essa dificuldade, porque quem consegue, né, dentro daquele setor, dentro daquele ramo, não costuma compartilhar, né, esses resultados, justamente devido à competitividade. Mas buscar, a ferramenta benchmarking tem essa dificuldade de implantação, mas tem esse objetivo, de buscar a implementação de boas práticas com base naquilo que já deu certo, naquilo que comprovadamente está funcionando, tá? Bom, eu vou encerrar por aqui, né, por hoje, com vocês, e na próxima semana a gente dá continuidade a estas ferramentas que se apresentam como práticas básicas da manutenção. Mas eu reforço aqui, tá, o meu conselho a vocês de acessarem a nossa BVU, a Biblioteca Virtual Universitária, bvu.ese.edu.br. Além deste livro, vocês vão encontrar uma outra infinidade de livros, tá certo? Que trata não somente da disciplina de técnicas de manutenção, mas de muitas outras disciplinas que vocês vão encontrar da área de interesse de vocês e de muitas outras áreas, tá certo? Vários títulos de livros vocês vão encontrar lá na BVU, ok? Inclusive voltados para a eletricidade, tá? Instalações elétricas, etc. Eu vou encerrar a gravação da nossa aula por aqui e vou continuar disponível, né, após a finalização da gravação, para responder dúvidas, perguntas ou questionamentos relacionados aqui
ao nosso conteúdo ou qualquer outro assunto que vocês julgarem necessário. Para você que acompanhou até aqui, teve paciência, meus parabéns. Boa noite e até a nossa próxima aula, se Deus quiser. Valeu.